como o estilo de vida moderno afeta a nossa saúde mental. A gente vive num mundo cada vez mais acelerado, em que as pressões sociais, emocionais, econômicas podem causar em nós um questionamento. Será que eu estou com uma depressão? Se por um lado a pressão é grande, por outro, a conscientização sobre a saúde mental também tem crescido. A Lei Federal Janeiro Branco é um marco na promoção da saúde mental no Brasil e oficializa a campanha que começou em 2014. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fala com ele, que é o nosso querido psicólogo, Cristiano Molo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, Abby, tudo bem? Tudo Boa tarde, ótimo. Adriano. Que alegria estar aqui novamente, falando desses temas tão importantes que é a saúde mental. Eu acho que essa coisa que a gente falou agora, né? Muito tem se falado agora, né, sobre saúde mental. Sim. E antes a gente tinha muito aquela coisa de psicólogo, ir a um psicólogo, um profissional, um psiquiatra, fazer uma terapia, eram coisas que as pessoas tinham um certo preconceito, muitas ainda têm, né, mas acho que isso tem melhorado um pouco. E as pessoas falam assim, não, isso não é pra mim, eu não tô doente. É uma doença, né? A saúde mental, o problema com essa saúde emocional é uma doença. Pois é. Minas Gerais protagonizou e foi palco dos maiores horrores da história da humanidade. Minas Gerais foi palco do Holocausto brasileiro, que até hoje a gente vivencia e ainda sofre com esses preconceitos. Quando a gente fala sobre saúde mental, as pessoas chegam a ter uma certa aversão. E o Janeiro Branco também nasceu em Minas Gerais, é de Minas Gerais para o mundo e é o contraponto. Janeiro Branco vem trazer paz, vem trazer esperança, vem trazer questões relacionadas à nossa saúde mental, aquilo que é subjetivo, às nossas emoções, ao nosso afeto, trazer esperança e paz para esse mundo que é o que a gente tanto precisa. Falavam que antigamente que era doença de rico, sim, né? Sim. Só quem podia ter depressão, frequentar um psicólogo era quem tinha dinheiro. Hoje a gente consegue com facilidade, por exemplo, num SUS, por exemplo, a gente consegue ter um acompanhamento psicológico? Consegue sim, e obrigado pela pergunta, porque o Janeiro Branco também luta por políticas públicas a favor do Centro de Atenção Psicossocial e das redes de atenção psicossocial. Para quem quiser buscar ajuda também, as faculdades de psicologia fazem um atendimento gratuito. Os alunos que já estão se formando com supervisão dos seus professores, eles já fazem esse atendimento também. Então o SUS e os CAPs são ferramentas importantes para que as pessoas possam buscar ajuda quando necessário. Cita-se Janeiro Branco, né? E a gente fala que é o começo do ano. É porque, de repente, a gente faz aquela avaliação de melhoras? Seria uma boa época? É por isso que é escolhido o mês de janeiro? Olha, estamos em 2025, o homem cada vez mais desenvolve mais a inteligência artificial. As ciências já produziram diversos conhecimentos, o homem já foi à Lua, temos conhecimento sobre muitas coisas, mas posso dizer que em 2025 ainda somos analfabetos emocionais, porque a gente conhece sobre tudo, mas nós não conhecemos a nós mesmos. E de que adianta a gente conhecer sobre tudo se a gente não conhece a nossa subjetividade, tudo aquilo que está dentro de nós? Então o Janeiro Branco ele vai colocar luz e foco, né, naquilo que fala sobre a saúde mental. E é como se fosse uma folha em branco, que, como você bem falou, onde as pessoas colocam suas metas, 2025 eu quero emagrecer, quero ter um novo emprego, eu quero, sei lá, ter um novo relacionamento, mas as pessoas se esquecem do principal, que é cuidar da sua saúde mental. Com certeza. Quando a gente fala sobre isso, Cris, eu lembro que você veio a primeira vez e a gente falou do ressignificar a nossa vida, né? E quando a gente ressignifica, significa que a gente já deu um sentido para aquilo. Mas muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente não consegue ver sentido em nada. Uhum. E infelizmente, muitas pessoas não entendem até o sentido da própria vida. Exatamente. Né? Como que a gente consegue observar que esse momento, assim, ele precisa de uma atenção, que essa pessoa precisa de um acompanhamento? Como que a gente pode ajudar e como em casa a gente consegue se identificar mais ou menos sobre isso? Eu acho que buscar uma ajuda profissional, acho que todo mundo pode buscar, porque o Janeiro Branco não fala só sobre transtornos mentais. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando para todo mundo, porque todo mundo com certeza já vivenciou uma separação, um luto, uma perda, uma crise, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de impor limites. Então, saúde mental é para todos e não somente falar sobre transtornos mentais ou para quem tem transtornos mentais. E você citou uma coisa muito importante, muitas pessoas nesse exato momento não encontram um sentido para a sua própria existência, não encontram um sentido para a sua vida. E aí elas sentem sentimentos de desespero, desamparo, desesperança, somados aí com a falta de sentido.
Então, é importante você encontrar um sentido para a sua vida, porque até a dor, o sofrimento, precisa de ter um sentido. Porque pode prestar atenção que dor e sofrimento sem sentido são muito mais doídas. E o homem pode suportar tudo nessa vida, menos uma falta de sentido para a sua vida. Você sabe que hoje eu estava vindo para cá, né? E eu recebi a ligação de uma grande amiga lá da Bahia, a Eva, que é a mãe do Fabrício, uma pessoa incrível. E eu tive até que parar, que eu me emocionei em relação a algo que ela me disse, assim, eu achei impressionante. A gente, às vezes, não para pensar sobre isso, né? Ela falou assim, você tem que se perdoar. Não perdoar só os outros, você tem que se perdoar, cara. Porque a gente comete erros, a gente comete falhas. E às vezes isso fica dentro da gente, né? Se transformando em monstros. E ela falou assim, o mais importante é você se perdoar. Mas é muito complicado a gente se perdoar, a gente se analisar, não é verdade? Porque a gente mente para nós mesmos, né? A gente causa os nossos problemas para nós mesmos. Né? A gente sabota e a gente sabe quando a gente está errando. Mas é tão difícil, né? A gente botar nossa cara a tapa ali e falar assim, eu vou me perdoar pelo que eu fiz, enfim. Complicado isso. Léo, tudo aquilo que mais te faz sofrer, luta para sobreviver, por uma questão de economia cognitiva. Então, se eu tenho uma crença de fracasso, eu vou agir de forma a dar errado, do tipo, cara, eu nem vou tentar fazer isso, porque afinal de contas, para que eu vou tentar se não vai dar certo? Se eu tenho uma crença de desamor, você já entra no relacionamento dizendo, aquele relacionamento não era para mim. E aí a gente costuma dizer que existe uma profecia autorrealizável, que é, alguém que gosta de ser incoerente? Não, né? Nós gostamos de ter coerência. Então, veja, se eu Mesmo falo... sendo. Se eu falo que o relacionamento não vai dar certo, eu preciso de agir de forma que não dê certo, só para no final eu dizer, eu não disse que não ia dar certo, eu não disse que não ia passar naquela prova. Então tudo começa na nossa mente. Se você começar a mudar os seus pensamentos, a questionar os seus pensamentos, porque a gente aceita e acredita neles como verdade absoluta, e eles não são, mas é que nas nossas escolas nós não aprendemos a criticar os nossos pensamentos. Porque se a gente criticasse e aprendesse a ser crítico, a gente criticaria o próprio sistema de ensino. Porque eu vou dizer duas palavras para vocês. Eu minto. Se em duas palavras te faz questionar se eu estou falando a verdade ou não, imagine um livro com 300, 400 páginas. Então é preciso a gente aprender a ser crítico e começar a questionar os nossos pensamentos, que eles não são verdades absolutas. É acreditar que aquele relacionamento vai dar certo. Perfeito. Que aí você já vai agir para que ele dê certo. E faz Perfeito. toda a diferença, Toda né? a diferença. Quando a gente fala de pensamento, é bem isso que você falou mesmo, né? Uma palavra, se você der um sentido para ela, você fica, ó, com a sua cachola trabalhando o tempo todo. E às vezes é uma situação que você passou na sua vida que vai fazer com que você tenha, de repente, um transtorno, né? Uma crença, uma depressão, uma ansiedade. Às vezes por algo que você poderia ter resolvido lá atrás. Exatamente. Né? Entendido lá atrás, se perdoado lá atrás, né? Então, não é simples, mas às vezes é mais do que você imagina. Sim. A gente tem uma perguntinha para você. Boa, Coloca pra bora ver. gente. Da Marli. Boa tarde. Quem tem ansiedade é normal não sentir mais prazer nas pequenas coisas ou pode ser indicação de depressão. Eu estou assim, nada me agrada, eu acordo de madrugada para chorar. Ô, Marli. Ô, Marli, obrigado pela E aí, pergunta. Cris, viu? obrigada Obrigado pela partilha. pergunta. É importante a gente entender o que é ansiedade, o que é depressão, né? Não tem como a gente eliminar a ansiedade, porque a ansiedade é o que garante a nossa sobrevivência. Por exemplo, eu quando eu cheguei aqui, claro que eu estava ansioso, né? Mas quando a ansiedade se torna um problema, quando eu paro ali na porta, eu não vou nem entrar e a raiz da ansiedade são os medos. Então, eu tenho muito medo de que algo dê errado, então eu nem tento, né? Então, a ansiedade pode ser, né? Até falei isso no programa anterior, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. Mas a questão da depressão, né? Quando a gente tem um sentimento de choro fácil, quando a gente começa a se isolar, quando a gente começa a deixar de fazer as coisas que antes a gente gostava de fazer. Eu costumo dar um exemplo que a depressão é como se você colocasse um óculos e começasse a enxergar a cinza. Essa semana eu estava atendendo um paciente no meu consultório, ele olhou para o céu e falou assim, parece que o céu está cinza, está perdendo cor. Eu falei assim, você pegou, mas é um óculos. E aí a gente pode ter algum aliado aí, como por exemplo a medicação, né? Que pode ajudar para que você tire esse óculos, porque às vezes a gente tem uma rigidez cognitiva e a depressão a gente só enxerga as coisas ruins, né? A depressão também pode ser explicada como uma visão negativa de si, uma visão negativa do mundo e uma visão negativa do futuro. Então veja, se eu penso que eu sou uma pessoa ruim, que o mundo é ruim, que eu não tenho nem perspectiva de futuro,
a tendência é que eu me isole. E tem pacientes que falam, o mundo é cruel, visão negativa do mundo. Ele é cruel? Eu preciso de concordar que é. Mas não é só cruel. A gente precisa de buscar um sentido para a nossa vida, para a nossa dor, para a nossa existência. A gente precisa de buscar coisas que a gente gosta de fazer e aí ajuda nesse processo aí. Então procure ajuda profissional, que as ciências já estão aí à sua disposição e eu posso te garantir que você pode viver com mais qualidade de vida, que você pode dormir melhor, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos e viver bem. Isso que a Marli falou foi muito bom ela ter dado esse depoimento, né? Com certeza muitas pessoas também gostariam de dar esse depoimento. Mas o que você falou é incrível também, porque assim, é algo químico, não é? Às vezes a gente acha que é algo não químico, eu estou com depressão, mas é algo tratável, dá para se tratar dessa doença, né? Uma só coisa não vai explicar a depressão. Pode ser químico, pode ser outros fatores também. É importante a gente entender que somos seres biopsicossócio, eco-espirituais e também tecnológicos. O que isso significa? Que várias coisas atravessam o ser humano. E que bom que ela tocou nesse assunto, porque a gente precisa de alertar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos países mais depressivos do mundo. Olha isso. Então, a gente vive numa sociedade que ela é racista, que ela é machista, que ela é homofóbica, e uma sociedade que tem injustiça social, péssima distribuição de renda, muita violência, e tudo isso afeta a nossa saúde mental. Pensar sobre saúde mental é pensar sobre cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. Eu gostaria de fazer um parêntese, porque cuidados individuais é a gente poder se cuidar, atitudes institucionais é o que vocês estão fazendo, porque vocês estão dando espaço para o gênero branco e não estão só falando sobre gênero branco, não. Eu lá fora vi a intranet de vocês e na intranet de vocês está lá falando sobre gênero branco e dando benefícios para os seus colaboradores, está escrito lá, ou seja, a saúde mental, ela é tratada a sério aqui e está sendo tratada a sério em todas as instituições e é isso que faz a diferença. Faz toda a diferença, porque a gente banaliza os nossos sentimentos por culpa, por vergonha, por próprio preconceito, né? Então, às vezes, você fala assim, fulano é pessimista. Será que ele é só pessimista mesmo, né? Porque se nada tá bom, se nada dá certo, se nada eu quero, não é só isso, tem algo errado. Então, se observe melhor. E eu sempre faço isso comigo, e é difícil fazer, é olhar no espelho, né? E falar assim, aí, como é que você tá hoje? E como é difícil a gente se olhar, né? Se encarar mesmo. É mais fácil a gente culpar sempre o outro, falar do outro, julgar o outro, do que a gente mesmo pensar, mas o que eu tô fazendo? Essa coisa do autoconhecimento, ela tem realmente, né, um sentido, a gente consegue chegar a um sentido de nos encontrar? Como é que a gente faz essa busca? Bom, cada um pode encontrar um sentido para a sua vida, tá? Mas o Viktor Frankl, ele viveu no campo nazista, onde tiraram dele as suas roupas, tiraram sua vida, sua dignidade, tiraram a sua família, tiraram a sua liberdade. Tiraram tudo que você pode tirar em um homem. E Viktor Frankl, mesmo no campo de concentração, ele encontrou um sentido para a vida dele. Sabe qual foi? O sentido da vida dele passou a ser ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para as suas vidas. E ele, quando sai de lá, ele escreve um livro que se chama Em Busca de Sentido. E ele é o pai da logoterapia, que é uma das áreas aí dentro da psicologia. Então, você que está nos ouvindo, eu não sei o que você passa nesse momento, eu não conheço a sua história, mas se Viktor Frankl encontrou um sentido para a sua vida, você também pode, buscando as coisas que você tem prazer, as coisas que você gosta, buscando ajuda profissional e também te conhecendo, porque hoje a gente vive num mundo que é muito objetivo e esquece da nossa subjetividade, das nossas questões psíquicas, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Com certeza. Perguntinha para você, da Bárbara, de São José dos Campos. Boa tarde a todos. Doutor, eu me sinto tão irritada ultimamente, choro com bastante facilidade, meu humor muda a cada 5 minutos. Eu me estresso fácil. O que fazer? Obrigada pela partilha, Bárbara. Muito obrigado. Bárbara, quando a gente tem uma oscilação de humor, a medicação pode nos ajudar. Mas aí a gente estava falando do preconceito, né? Eu não vou buscar medicação porque, né? Gente, a ciência está aí, a medicina está aí, os psiquiatras estão à nossa disposição. Você pode buscar um psiquiatra para você fazer essa regulação do seu humor e para você entender aí por que esses, né? E o psicólogo pode te ajudar nas suas questões para entender o que está te incomodando e olhar para a sua história. Toda necessidade básica que você tem não atendida na sua infância reflete na sua vida adulta. Isso significa que a gente tem que olhar para essa irritabilidade, entender quais são os gatilhos. Em que momento que ela se irrita?
Quais são os gatilhos? O que acontece? E olhar para a história de vida dela. Na infância dela, se sentiu irritada dessa mesma forma? Porque às vezes a gente está repetindo padrões. A gente está acionando gatilhos que a gente chama de crenças, né? Que vem lá de trás e a gente não está identificando. Por isso o autoconhecimento. Ah, agora eu já sei por que eu me irrito. Só que tem uma diferença. Quando você identifica, quando você tem um autoconhecimento, você passa a ter poder de escolha. Porque até então você age de forma inconsciente e você vai fazendo tudo da mesma coisa. Já ouviram falar sobre dedo podre? Não existe o dedo podre. São escolhas inconscientes e a gente vai repetindo os nossos relacionamentos baseado na nossa história de vida. Então, quando você se conhece, você já sabe, opa, isso aqui eu já sei. Você pode até continuar fazendo isso, mas a partir de agora você tem a escolha de fazer diferente. Doutor, você falou sobre a desigualdade no país, que é um país extremamente homofóbico e machista. Eu queria pegar neste ponto aí. Claro. O homem ainda ele tem muita dificuldade, por ser um país machista, de se expressar, de buscar uma ajuda mais do que a mulher, ou você vê uma melhora nisso também? Tem, e aí o que acontece? Os homens morrem mais por autoextermínio. Isso pode estar relacionado pela própria dificuldade de não buscar ajuda. As mulheres tentam mais, e é fácil da gente explicar isso, porque ela tem tripla jornada, ela que tem que cuidar da casa, ela tem que fazer isso, e a gente precisa de quebrar tabus, cuidar da casa dos dois, não é só da mulher. Né? E os homens acabam tentando por meios mais agressivos, digamos assim, né? Então, o homem ainda tem, desde quando ele é criado, muitas das vezes falam, homem não chora. Só que o choro, ele tem um papel importante que é esvaziar a tristeza. E aí, quando o homem não esvazia essa tristeza, essa panela de pressão, ela explode aonde? Na agressividade, porque a agressividade ela é permitida na cultura masculina. Então, quebrar tabus é o nosso papel no gênero branco. O educador Paul Kivel, por exemplo, ele construiu um conceito que se chama a caixa dos homens. Um conceito de regras que tem dentro dessa caixa que todo homem precisa seguir para ser aceito por outros homens e também pela sociedade. Questionar o que é ser homem, quais regras a gente tira, quais regras a gente coloca, o que é ser mulher, os papéis sociais que muitas das vezes adoecem e foram construídos em um momento sócio-histórico-cultural que hoje não faz mais sentido. Esse é o papel do gênero branco, levar conscientização. Muitas das vezes as pessoas vão no psicólogo e querem respostas, mas o psicólogo não traz respostas, ele traz perguntas que ninguém nunca te fez e que vão te levar a lugares que você nunca foi. Ah, mas Freud explica. Freud não era explicador, ele era indagador e ele perguntava e questionava. Perfeito. Nós temos um depoimento aqui, vamos assistir juntos? Vamos lá. Meu nome é a Natália, eu tenho 24 anos e a minha história com o cuidado da saúde mental, ela vai acontecer quando eu decidi prestar vestibular de medicina. Então, ao longo dos anos de cursinho, eu nunca entendi o porquê eu não conseguia passar e eu só fui entender, né, e conseguir realizar essa conquista depois que eu fui cuidar da minha mente. Eu tinha, né, um preconceito, acredito que a maioria da sociedade tem um preconceito ainda do que é cuidar da mente. E acredito eu também que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque quando a gente cuida da nossa saúde mental, a gente pega em pontos ali que a gente não via, pelo menos eu não via, ou pontos que a gente também não deve ver, e a gente muda a perspectiva da vida, né? A perspectiva de ver algumas coisas. Eu sou muito grata ao meu profissional, que me ajuda a organizar, né, essas coisas que acontecem. Cuidar da mente está muito ligado também a cuidar do corpo, porque a gente fica muito nessa de, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar do meu corpo. E assim como a gente busca um profissional para cuidar do nosso corpo, a gente também tem que buscar um profissional para cuidar da nossa mente. Foi muito importante para mim, o meu tratamento está sendo muito importante. Eu ainda continuo, né, cuidando da minha mente, que assim seja, né, até eu achar ou até que seja necessário, e eu sou muito feliz com isso. Eu vejo a vida com outros olhos, com outras perspectivas, né, do que eu via antes, e tento lidar com os meus problemas cada vez mais leve e organizá-los, né, e entender que a vida ela é sempre de aprendizado. Que bonito isso, né? Legal. Muda a fala, muda a postura. Muda o olhar, você viu ela falando? Que é o que a gente falou do óculos, que só vê tudo cinza. Que incrível. Eu vou emendar, porque eu sempre perguntava isso para minha psicóloga também. Falava assim para ela, tá, você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Todo mundo se pudesse, deveria ter um profissional para ajudar nessa saúde mental, né? A gente tem um outro depoimento aqui, a gente vai emendar tudo um no outro. Vamos assistir.
Oi, Abi. Oi, Léo. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Letícia Santos, sou psicóloga da infância e da adolescência, mas hoje eu não estou aqui para falar sobre psicologia, e sim em como ser um paciente de psicoterapia, focada na minha saúde mental. Estamos na campanha do Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental, e quero falar um pouquinho para vocês do meu relato. Por incrível que pareça, eu percebi que enquanto eu não voltar o olhar para mim, eu não consigo proporcionar aos meus pacientes um bom atendimento. Primeiro, nós precisamos cuidar da gente para depois cuidar do outro. Quando a gente não cuida das nossas dores, das nossas inseguranças, dos nossos estresses, das nossas angústias, a gente não consegue proporcionar para o outro o melhor da gente, seja na nossa área acadêmica, seja na nossa área profissional, na nossa área familiar ou de amizades, nossas relações em gerais. Nós precisamos primeiro olhar para nós, para o nosso autocuidado. Quando eu deixo de ter o meu autocuidado, eu estou deixando de proporcionar um bom atendimento, ou deixando de ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa namorada, ou em todas as outras relações que nós temos. Então a gente precisa olhar para o nosso eu, né? Precisa olhar com cuidado, com apego e cuidar da gente, né? E a psicoterapia contribui ali com a nossa saúde mental. Por isso eu digo para vocês, contribuem com vocês, com a sua saúde mental, esteja com a saúde mental em dia. Isso agrega demais em todas as nossas relações e em todas as áreas da nossa vida. Se eu, como psicóloga, resolvi buscar por atendimento psicológico, você também deve buscar se você precisa, né? O atendimento psicológico proporciona a gente o nosso autoconhecimento, que é uma dádiva a gente poder se conhecer. Por isso, deixo aqui o meu grande abraço e oriento vocês a procurarem por colocar, né, a saúde mental em dia. Muito bom. Muito bom. Ótimo depoimento. É gostoso isso, né? É como a gente cresce como ser humano. Ai, a gente pode comentar, mas eu queria muito, antes da gente terminar, porque chegaram outras perguntas. Eu acho que dava para fazer um podcast com você, tá? Porque eu acho que é tão importante a gente, né, falar sobre o assunto. Eu sou apaixonada por esse assunto, tenho estudado muito sobre logoterapia, então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, viu? Mas eu não queria terminar a pauta antes de falar da Cleide. Ó. A Cleide mandou uma mensagem pra gente, ela é de Nova Lima, Minas Gerais. Boa tarde, eu estou assistindo vocês, faço um acompanhamento há mais de 2 anos pelo SUS e isso me ajuda muito. Tento fazer o meu filho a também fazer o acompanhamento, mas ele fala que não precisa. Mas eu sei que precisa. Como eu posso fazer com que ele aceite? Cleide, um beijo para você e obrigada pela prestação de serviço, de falar que ela faz pelo SUS, que dá certo, né? Palmas para o SUS. E Cleide, eu não sei se você é casada, mas pensa no seu pedido de casamento. Não sei se você pediu ou se você foi pedido em casamento, né? Todos nós, em algum momento, fomos ou vamos ser. Mas pensa que não é do nada, você não pode chegar pedindo uma pessoa em casamento do nada. Esse pedido ele precisa de vir com intimidade, com proximidade. Então, se aproxima do seu filho. Se você está prestando atenção em sinais e sintomas, escute, ouça, sem julgar, com empatia, sem fazer qualquer crítica e deixa ele desabafar. Quando ele desabafar, é o momento de você falar assim, deixa eu ver se eu entendi. Você passou por isso está acontecendo? O que você acha, então, da gente poder procurar ajuda juntos? Então, se aproxima com intimidade e aproximação. Eu espero muito que você consiga, porque na adolescência é fundamental, porque quando a gente está construindo a nossa personalidade, né? Então, a gente vai evitar muitos problemas lá na frente e busque orientação até com o seu profissional. Se cuide, porque você precisa se cuidar para poder cuidar dele. Com certeza. Perfeito, doutor. Qual conselho final você daria para as pessoas que estão buscando, já estão sentindo que não estão bem assim? Olha, queria até complementar a fala ali da Letícia, porque o processo terapêutico, eu costumo dizer que simbolicamente é como se a gente andasse no inferno de mãos dadas com o nosso paciente. Não é meramente dor por dor ou sofrimento por sofrimento. Existe um objetivo, e o objetivo é tirar o paciente de lá. E às vezes o caminho mais rápido é o caminho mais demorado, porque às vezes é só o único possível. Então, a recomendação é procure um profissional, porque muitas das vezes ele já conhece esse caminho, ele estudou para isso, ele tem a ciência a favor dele, mas ele também já esteve nesse lugar. Quando a Letícia fala sobre isso, é importante a gente popularizar e falar. Eu também faço terapia, eu, Cristiano, também passei por momentos difíceis na minha vida e a campanha Janeiro Branco é de baixo para cima. O próprio criador, quando criou, ele estava passando por um momento difícil. Eu, quando fui para a psicologia, eu estava passando por um momento difícil. Então, nós também sofremos e nós também buscamos ajuda. Então, busque ajuda. A ajuda está aí para você buscar. Espero que você encontre um sentido para a sua vida e não se esqueça, em 2025, buscar relacionamentos saudáveis e cuidar da sua saúde mental. Com
Com certeza. Perfeito, doutor. Muito Volte bom. sempre, tá? Eu sei que é longe, mas volta. Volto com certeza, adoro estar muito aqui. Bom, muito bom. Muito obrigado. bom. Você de casa aproveita para segui-lo, @CristianoMolo, @Janeiro Branco também. Ótimo final de semana, meu querido. Para vocês também, Pra muito nós. obrigado mais uma Amém. vez. Bom demais, Biane.